Oi, meu nome é Joana, eu sou da turma 20 de Agropecuária e juntamente com meus colegas Leandro Carleto, Júlia Vassolé, Caio Miossi e Débora Carvalho, eu vim apresentar esse trabalho solicitado pelo professor Renato Aurélio, do componente de Língua Portuguesa e Literatura. A referência da apresentação dos nossos conteúdos estão nos sites Mundo da Educação, Politize, entre outros que vão estar por aqui pela tela. Eu sou o aluno Leandro Giliarte Carleto e vou apresentar os conceitos de gêneros textuais e domínios discursivos. Vamos lá. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação ao contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. Suas características do texto determinam a qual gênero ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa, com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Os domínios discursivos dizem a respeito à esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade humana, propiciando o surgimento de discursos de gêneros específicos, como práticas ou rotinas comunicativas regularizadas. Meu nome é Júlia e cada grupo precisa escolher 5 domínios discursivos e 2 gêneros de cada um deles, e eu escolhi o domínio judiciário. E eu apresento os seguintes gêneros, que é o primeiro retirado do site Instituto Maria da Penha, que é a Lei Maria da Penha, né? Foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Essa lei foi criada depois que Maria da Penha foi vítima de violência doméstica. E depois disso, essa lei tornou mais rigorosa a punição para agressores contra a mulher, quando ocorridas no âmbito doméstico e familiar. O seu objetivo é coibir agressões e atos de feminicídio contra a mulher. E uma curiosidade é que a lei também protege, independente do gênero, da vítima ou do agressor, apesar de mulheres e outros grupos como a população LGBTQIA+, costumam sofrer mais deste problema. E o agressor não precisa ser um homem para que a lei da Maria da Penha possa ser aplicada. Isso significa que, por exemplo, uma agressão de uma mãe contra a filha poderia usar essa lei. E o segundo texto que eu tirei do site Politize foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi promulgado em 1990 para reconhecer as crianças e adolescentes de seus direitos, pois antes do Estatuto esses direitos não estavam explícitos e os menores não eram vistos como pessoas. Ele é garantido o direito à educação, ao lazer, à dignidade e à saúde, a convivência familiar e comunitária e os objetos pessoais. O ECA, como é chamado, trouxe mudanças como redução da taxa de mortalidade infantil, que caiu 68%, e o trabalho infantil caiu pela metade no Brasil. E levou as crianças novamente a frequentar a frequência escolar, né? E é isso. Olá, eu sou Débora Carvalho, da I20, e vim apresentar o domínio jornalístico. O domínio jornalístico é uma coleção de gêneros textuais com propósito definido. Os objetivos desse veículo são informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação e etc. Reportagem. Reportagem tem o intuito de informar de forma objetiva, como por exemplo essa reportagem que eu tirei da Folha de Londrina, sobre o título "Poupança programada é um bom caminho para investir na educação?". Ela foi escrita por Lucas Castanho para o jornal em 11 de maio de 2011. O objetivo dessa reportagem é falar como é importante os pais investirem cedo para aliviar no futuro, caso o filho não passe em uma universidade pública. Participou também da reportagem o doutor em Economia Sidney Pereira de Nascimento, que disse que se a pessoa retirar um valor da conta corrente e destinar para a reserva financeira, ao longo do tempo poderá fazer uma caixa de educação. A entrevista é uma coleta de informações com base em perguntas e respostas. Pode ser feita por telefone, presencialmente ou por meios digitais. Para exemplificar, eu peguei uma matéria do site Isto É, feita por Celso Menson com Márcio de Souza. O título é "O Mundo Precisa de Mais Turma da Mônica", e teve como seu objetivo que o criador do gibi contasse mais sobre suas experiências para o filme e a seleção do elenco da produção lançada em 2019.
Meu nome é Caio Miossi e eu vou apresentar um pouco sobre o domínio científico e seus gêneros textuais. Sendo mais específico, eu vou falar sobre 2 gêneros. Vou falar sobre a dissertação e depois sobre a tese. Bom, a dissertação é um tipo de texto que utiliza o argumento como base de defesa de um ponto de vista. Também, dentro da dissertação, é muito comum o uso de fontes, o uso de dados, o uso de informações e exemplos, para que todas as bases de argumentos tenham um melhor apoio. Já a tese é uma forma de dissertação que defende a ideia científica original. Ela também é feita de forma oral ou através de prosa. As teses também são respostas para perguntas científicas, então elas têm que ser de caráter afirmativo, sempre afirmando algo, dentro de um tema no qual se devem apresentar argumentos e discutir ideias para que se tenha uma base do que falar nessa tese. Oi, eu sou a aluna Gabriela e vou falar sobre o domínio discursivo religioso. O domínio discursivo religioso é um conjunto de práticas discursivas onde podemos identificar atos de fala diretiva. O uso de falas diretivas é para tentar fazer com que o fiel execute o que é pregado. Um exemplo desse domínio é o sermão. O sermão é um gênero religioso e seu objetivo é persuadir os ouvintes a respeito de uma ideologia. Normalmente, esses sermões são feitos por autoridades de uma igreja e são baseados em algum livro sagrado. Outro exemplo de domínio religioso são as orações. A oração é uma conversa, um questionamento, uma prece dirigida a Deus. A oração em si é um ato religioso no qual nós, humanos, homens, fazemos para manter uma ligação com Deus ou com algum outro ser divino, dependendo da religião. O primeiro exemplo eu consegui no site Polifonia e o segundo eu consegui achar no site Wikipédia. Oi, aqui é a Joana, de novo, e eu vim apresentar sobre o domínio discursivo publicitário. O domínio discursivo publicitário é composto por mensagens que vinculam em ampla circulação social, e o seu objetivo é anunciar algo, ou seja, fazer com que essa informação se torne pública. E eles têm uma função de persuadir o leitor a consumir esse produto ou serviço que eles estão anunciando. E lembrando que eles são bem apelativos. Então, tem que ser uma coisa curta e fácil de ser entendida, porque ninguém quer ficar lá lendo uma página inteira só de anúncio. Isso não vai atrair nenhum consumidor. E alguns exemplos do domínio publicitário são as propagandas, o folder, o outdoor. E hoje em dia, para quem usa principalmente o Instagram, é aquele patrocinado do Instagram. Eu acredito que todo mundo já deve ter visto, que é quando você está passando de um story para o outro e aí aparece. Geralmente são lojas e pessoas anunciando o seu produto, seja físico ou infoproduto. Essa foi a nossa apresentação. A gente se esforçou bastante para fazer esses vídeos, então espero que você aí tenha entendido um pouquinho sobre a matéria.